Quando Deus manda, até o bêbado obedece. Eu vim do estado de Rondônia para o estado de Alagoas, numa missão evangélica. Chegando no estado, fui convidado, em nome do Senhor Jesus, para ir levar uma mensagem bíblica em um determinado ministério. Aceitei o convite, em nome do Senhor Jesus, com antecedência, onde para mim me preparar, em nome do Senhor Jesus, e para que eu fosse levar a mensagem que Deus preparou para mim. Chegado o dia abençoado, um dia de domingo, chegando no ponto onde eu ia pegar o transporte, em nome do Senhor Jesus, me deparei com 3 ou 4 pessoas que se encontravam lá sentado, conversando, e eu me aproximei e saudei eles e procurei para eles que hora tinha transporte naquela rodovia que se dirigisse àquele destino aonde que eu ia. Explicando para eles, eles falaram para mim: hoje não tem transporte para esta localidade. Mas eu me assentei e fiquei ali conversando com eles um pouco, falando que eu ia levar a mensagem evangélica, e eu vinha do estado de Rondônia e eu fui convidado para levar uma mensagem em um ministério. E eles falaram que naquele dia não tinha transporte. Para minha surpresa e a alegria do Espírito Santo e a derrota do demônio, logo se aproximou um bêbado montado numa moto velha, danificada, fumaçando, tanto a moto como o bêbado vinha fumaçando. E ele, numa velocidade bem avançada, se dirigiu até a mim e parou, quase atropelando minhas pernas. E parou. E ele olhou para mim e perguntou: aonde você vai? Eu falei: fui convidado para levar a mensagem bíblica num ministério, mas chegando aqui me deparei, os amigos informaram para mim que não tem transporte hoje até lá. Mas daí o Espírito Santo, quando eu avistei aquela moto, o Espírito Santo já tinha falado para mim: é este o veículo que vai lhe levar no ministério. Quando ele chegou, que falou, ele falou para mim: eu vou levar você. Aí eu falei: amém, porque o Espírito Santo já tinha falado comigo. E daí eu procurei para ele: mas você vai me cobrar quanto? Ele falou: não vou cobrar nada não, vou cobrar só um valorzinho. E o valorzinho foi muito inferiorzinho, E daí se aproximei e peguei meu volume e joguei nas costas, e ele manobrou a motinha dele e deu partida. Eu montei, ele deu partida em nome do Senhor Jesus. E dali ele saiu com a sua motinha e eu montado na garupa, orando, glorificando a Deus, Graças a Deus que Deus tinha me iluminado, tinha mandado um transporte para mim chegar até essa localidade, em nome do Senhor Jesus. E esse motoqueiro, tanto a moto como ele, saíram fumaçando. A moto fumaçava porque era uma motinha velha, toda cheia de óleo, toda fumaçando, e ele fumaçava porque estava bêbado, fumaçado. E vamos que vamos, sobe serra, desce serra, sobe ladeira, desce ladeira, passa corpo, passa buraco, pedra, prediguio, barranco, cruzando córrego, cheio de pedra, estrada cheia de pedra, cheia de buraco, e eu ali, orando e glorificando a Deus e achando bom. E a viagem continuando em nome do Senhor Jesus. E em determinado local, ele para a motinha dele, desliga e vai até a boroquinha dele e puxa 1 litro. Eu imaginei que era gasolina, que ele ia abastecer a motinha dele, mas para minha surpresa e derrota do Satanás, ele pega e é 1 litro de pinga. Ele bebe quase a metade desse litro de pinga. Eu também não falei nada.
porque eu estava no poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo falou para mim, em nome do Senhor Jesus, para mim não debater com ele. E eu obedeci às ordens do nosso Pai poderoso, em nome do Senhor Jesus, e ele tomou aquela pinga dele, acendeu um cigarro e deu partida na motinha, e eu montado. Tanto fumaçava a mota, como fumaçava o bebo e o cigarro também. E eu vou ali, orando e glorificando a Deus, e aquela fumaça que eu sabia que não era coisa do Espírito Santo, mas sim como Deus tinha mandado um bêbado conduzir eu até o ministério, eu tive que obedecer às ordens do nosso Pai poderoso, e assim foi a nossa viagem. Subiu serra, desceu serra, e vamos que vamos, né? E ele vai, e eu alegro, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas Deus na estrada falou para mim que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, né? E Deus falou para mim também: ide e pregar o evangelho a toda criatura. E daí eu, com essas duas mensagens bíblicas, eu fiz com que eu me aproximasse mais da presença de Deus, e Deus me conduziu até chegar a esse determinado ministério. Mas há uns 15 dias que eu já tinha preparado a mensagem para me levar nesse determinado ministério, porque tinha muita alma precisando de ouvir a palavra de Deus, e Deus preparou para mim lá levar a mensagem, que tinha muitas pessoas que precisavam desse servo de Deus para levar a mensagem, né? E eu chegando no ministério, o horário da mensagem, eu cacei na minha Bíblia a mensagem que eu tinha preparado, e eu não achei. Até hoje estou procurando e não lembro onde foi que eu tinha marcado a mensagem. Resumindo, para a glória do nosso Pai poderoso, eu tive que trazer a mensagem que Deus preparou. Deus mandou um bêbado me conduzir para levar a mensagem. Veja bem, irmão e irmã, como é que Deus trabalha, o agir de Deus. Só quem é evangélico que começa a entender o agir de Deus, com que Deus faz a obra em nome do Senhor Jesus. Quando Deus manda, até o bêbado obedece. Graças a Deus, glória a Deus em nome do Senhor Jesus.